O domínio territorial dos índios da nação Bororo, antes da chegada do Homem Branco, estendia-se de terras bolivianas ao oeste do estado de Mato Grosso, até a região do Araguaia, e sua população era estimada entre 10 mil a 15 mil bororos. Na região onde viria a ser a cidade de Guiratinga, houve diversas aldeias. Aquela faixa de terra do território Bororo, que compreendia a região do Vale do Garças, passou a ser disputada por não-índios, fazendeiros oriundos dos estados de Goiás e Minas Gerais, a partir de 1880. Há relatos fortes de confrontos entre índio e o homem branco. A missão salesiana no Brasil, aos 18/6/1894, estabeleceu uma de suas dependências no lugar denominado Merure, em pleno centro dos índios bororos. E essa dependência denominou-se Colônia Indígena Sagrado Coração de Jesus, sob a direção do padre João Durori, de origem francesa. Graças ao trabalho persistente dos padres salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora, que lograram pacificar os bororos, é que foi possível tornar habitável a região pela civilização branca. O processo histórico de integração do leste do estado de Mato Grosso tem como domínio a nação Bororo, de terras bolivianas até ao oeste do estado de Mato Grosso e chegando à região leste do estado de Mato Grosso. Naquela época, conforme os historiadores, há um registro em torno de 10 mil a 15 mil índios bororos nesta região. Mato Grosso em 1890. Uma antiga questão de limites geográficos entre Goiás e Mato Grosso, aguçada no início da década de 1890 pelo governo goiano, que não concordava que o rio Araguaia fosse o limite da divisa entre os dois estados, levou o presidente do estado de Mato Grosso, Antônio Corrêa da Costa, a tomar algumas medidas visando a encontrar uma solução para o caso. A povoação da região leste do estado seria, pois, de extrema e urgente necessidade. Na realidade, sempre houve um conflito entre Mato Grosso e Goiás. E essa divergência da região nossa aqui do antigo leste de Mato Grosso com Goiás, teve a linha telegráfica que foi até Araguaiana, na beira do rio Araguaia. E lá tinha que era conhecido como Registro do Araguaia. Isso aí já era um ponto estratégico do governo de Mato Grosso para garantir o território mato-grossense, porque Goiás sempre queria ter uma parte dentro do estado de Mato Grosso. Teve na questão da divisa dos estados de Goiás e de Mato Grosso. Goiás também. Tivemos aí uma contenda também muito intensa, porque Goiás não lhe interessava que fosse determinado a divisa exatamente às margens do rio Araguaia. Ele queria o estado avançar nas terras matogrossenses, com o interesse das terras do leste do estado e sobretudo do mineral, o diamante, entre outros, mas principalmente as riquezas naturais. Tanto que era aquela posição do governo de Goiás, de avançar em solo matogrossense, por causa das riquezas naturais. E o confronto deles não tinha outro motivo principal se não fosse a questão do garimpo de diamante, das riquezas naturais. Em 1897, Antônio Cândido de Carvalho, descobridor das nascentes do rio Garças, quando tentava a ligação da Bacia do Prata e do Amazonas, esteve por aqui. E a beleza destas paisagens lhe impressionou,
na época ainda virgens do contato do homem branco. Antônio Cândido de Carvalho acabou sendo o garoto propaganda do leste mato-grossense, em função do resultado de sua expedição divulgando a excelência da terra. E não demorou muito para começarem a chegar os criadores de gado. Primeiros moradores da região: João José de Moraes, conhecido como Cajango, mineiro, casado e estabelecido em Goiás, veio para a região leste de Mato Grosso, se afastando de intrigas familiares. Em meados de maio de 1889, partiram de Jataí Manuel Carvalho Bastos, sua esposa, seu genro João José de Moraes Cajango e a esposa Prudenciana Maria. A região era completamente inabitada. Ali formaram uma fazenda, a qual deram o nome de Fazenda Bonfim. No futuro, Cajango chegou a ser o fazendeiro mais importante da região. Seu rebanho chegou a 10.000 cabeças de gado, solta em 20 léguas quadradas de terra. Meu avô, quando veio, o primeiro lugar que ele residiu aqui foi ali no Bonfim. A gente imagina que quem chegava e cercava era o dono, né? Eles se acharam uma região boa para plantar as roças, que meus bisavôs plantavam, eles tiveram 11 filhos. Né? Então eles plantavam todos os alimentos deles ali e trouxeram gado. E desse gado foram multiplicando, tanto que contavam meus avôs que os índios comiam gado lá, pegavam as melhores partes e ninguém se brigava por isso. Mas eles sempre preocuparam, porque a gente vê que desses 11 filhos que ele teve, deixou bastante terra para todo mundo. Quase todo mundo ficou com bastante terra. A família do desbravador Cajango, do Antônio Cândido de Carvalho, eles vieram da região de Jataí. E vieram para Mineiros, Santa Rita e adentraram aqui na nossa região. Sobre o desbravador João José de Moraes, acunhado como Cajango, esse foi um apelido que, segundo os familiares dele, netos dele e outros familiares me disseram que foi os Bororo que conhecia ele como Cajango, e ele adotou esse sobrenome Cajango e colocou em todos os filhos que nasceram, colocava o sobrenome também Moraes Cajango. E hoje a família Cajango. Os Bororo colocou o apelido dele de Cajango, que na cultura deles significava homem bom. Eles gostavam demais. Tem história da mulher desse Cajango velho, que o pessoal vinha de muitos longe a cavalo arrastado para tratar com ela. Ela era tipo uma curandeira, curava com os remédios junto com os índios e os Bororo. E curava. Então eles tiveram 11 filhos. Mas na verdade o sobrenome é Moraes, né? Moraes. O Cajango veio como apelido que os Bororo colocaram. E a partir do meu bisavô, do João José de Moraes, que veio esse sobrenome, que aí ele foi já registrar os filhos. E além do Moraes, ele acrescentou o Cajango. O Cajango era casado com uma das filhas do sertanista Antônio Cândido de Carvalho, pai do também sertanista desbravador aqui da nossa região, Jonas Cândido de Carvalho, que este é sepultado aqui no cemitério municipal de Guiratinga. Pode-se falar um dos fundadores de Guiratinga também, de Lajeado, uma das primeiras famílias que chegou na região e morador no município de Guiratinga. Nesse período chegaram outros desbravadores. No livro Cidade da Mineração, de Regina Beatriz Guimarães Neto, Juca Balbino conta como foi a vida de luta da família. Ele, nascido em 1901, conta que o primeiro a vir a essa região foi o seu pai, João Balbino de Moraes, em 1904. Trouxe cerca de 1.200 reses de cria e viveu aqui. Meu pai não sabia nada daqui, porque aqui não tinha ninguém. Quando mudou para esta região, a mudança foi trazida de carro de boi. Naquele tempo não tinha nada, não tinha caminhão, não tinha estrada. Tudo ele mesmo fez, até estrada para passar o carro de boi. Era um sertãozão, disse Juca Balbino. Meu nome é Nair de Moraes Carvalho, sou filha de Ovidio Balbino de Moraes e Luísa Guimarães de Moraes. Sou sobrinha neta de Juca Balbino. O meu tio Juca, ele veio com os pais
dele de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, com carro de boi e a família. O pai dele chamava João Balbino de Moraes. E se assentaram-se nessa fazenda que hoje chama Morro Alto. Aí foram criados 5 filhos. O Juca Balbino, que chama José, o João, o Jerônimo, que era matador de onça, e duas filhas. O meu tio Juca, que é irmão do meu avô, do Jerônimo Balbino, ele teve 15 filhos com a primeira esposa. Aí ela morreu, veio a falecer e ele casou com a Donília, teve mais 5. Era muito difícil. Eles iam buscar sal com carro de boi lá na corrente, ou em Rio Verde. Meu pai, meus tios, todos iam buscar. Meu pai dizia que tinha que levar um couro para fazer os ajojos, para amarrar a cabeça dos bois, que aquele que levava apodrecia de tanta chuva. E eu não sei como eles passavam os rios cheios, porque para ir em Cuiabá, para ir em Rio Verde, tem muito rio. Era uma luta. Eu sou Jânio Souza de Moraes, conhecido Jânio Balbino. Sou filho de José Balbino de Moraes, o conhecido Juca Balbino, que um dos pioneiros aqui dessa região. É um homem que desbravou aquela região do Morro Alto, região do Limão, ali a Fazenda Velha da Divisa. E meu pai foi um homem que foi de 2 casamentos. Eu sou filho do 2º casamento. No primeiro casamento tiveram meu pai com a esposa, eles tiveram 15 filhos. E com minha mãe são mais 7, 22. E meu pai criou aqui uns 30 filhos dos outros. E lá na Fazenda do Limão tinha uma escola, tinha uma professora. E nós começamos o AEIOU pular lá na Fazenda do Limão. Meu pai foi um homem assim, muito guerreiro, muito trabalhador, um homem sertanejo de verdade. E comprava boi, fazia boiada aqui para esse povo de São Paulo, de Araçatuba. Meu pai fechava boiada aqui de 1.200 boi e tocava no estradão, no rumo a São Paulo. Então meu pai também era um homem de se dar bem com o povo, de boa vizinhança. Era um homem de muito agregado naquela região ali. Quando chegamos a esse mundo aqui, só tinha mato e onça. Meu pai foi contando as onças que ele matava. Foi contando até chegar em 100. Então deixou de contar. Depois de estabelecido em Morro Alto, aos poucos meu pai foi abrindo as estradas. Era muito difícil porque não encontrava gente para trabalhar. Alguns anos depois começou a vir gente. Era o caso dos Vilelas, dos Moraes, dos Rezendes, dos Gabriel, Ribeiros, entre outros. Não era fácil. Tinha que plantar de tudo para sobreviver. Arroz, feijão, milho, mandioca, a cana para fazer o melado. Trabalhava o ano inteiro, enchia o carro de boi com o que era produzido, levava para comercializar, a maioria das vezes para baliza ou mineiros. E trazia utensílios, açúcar, sal, tecidos para fazer algumas roupas. Era assim. Não tinha nenhuma hospedagem pelo caminho. As tralhas de comer iam no carro. E dormíamos em acampamentos improvisados. Às vezes, viajava de carro de boi para Cuiabá para buscar sal. Essas viagens demoravam de 30 a 40 dias. No tempo, quando meu pai chegou mesmo criança, era raro achar um habitante por aqui nessa região. Ele chegou aqui com 4 anos de idade, depois que ele foi um homem adulto, que começou a aparecer moradores aqui, começaram a vir os baianos, né? Os baianos começaram a chegar aqui, inclusive minha mãe é baiana, veio da Bahia no lombo de burro. E aqui é uma região que garimpo, e naquele tempo o meio de transporte era carro de boi, saía lá do Limão para ir lá em Cuiabá, lá no Corrente, para frente do Cuiabá, naquela região do Corrente ali. Gastava aí, às vezes, 50 dias. Naquela época chovia muito para buscar sal, querosene, essas coisas. Querosene vinha de lata de 20 litros.
E com boi de carro, 45, 50 dias, quase 2 meses, no estradão. Eu lembro bem dele falar que os carros eram com aquelas esteiras lateral e cobria com as tordas. As tordas eram umas partes de couro. E ele disse que chovia tanto que aquele couro até pegava bicho, dava bicho. Às vezes ia uma boiada tocada e fazia revezamento da boiada. Às vezes 22 boi cangado, 24, 26 boi cangado e mais outro tanto tocado. E é a vida que a gente conta e às vezes parece que as pessoas perguntam, assim, as pessoas mais novas, perguntam assim, isso é verdade? Parece até que não é verdade, mas é uma realidade, foi uma coisa incrível a história desse povo, não só de meu pai, mas como tantos outros aí, pioneiros aqui dessa região. Pessoas de outras regiões do Brasil vieram já para o Lajeado, que foram a abertura das fazendas, das lavouras, até chegar ao processo mais recente do desenvolvimento do Estado. O meu nome é Vidário José Lopes, filho de seu Vitalino José Lopes. Então ele morava na Bahia, cidade de Coco, no município de Carinhanha. Mas aí ele ia falar a notícia de Mato Grosso, que era muito bom assim para ganhar dinheiro, mas terra boa de trabalhar, e aí ele veio tirar um experimento. Trabalhou por aí uns tempos e voltou. Chegou na Bahia, eu tinha nascido. E aí ele trabalhou mais uns tempos, aí resolveu vir de novo, aí ele já trouxe a família. Sair a mudança, veio para o Mato Grosso. Aí quando nós veio da Bahia, ele arrumou lá uns animalzinhos, mas não dava para todo mundo andar montado não. Um montava um pouco, outro descia, o outro montava, e eu mais o meu irmão, nós íamos montar num jegue. E aí o jegue era assim, quando chegava nessas estradas ruins, o jegue não ia na estrada não, ele saía por fora, que chegava lá dentro ele pulava na estrada. Lá onde ele pulava, ele deixava nós lá no chão. Entrava naquela matona só com uma foice e um machado. Primeiro ele derrubava, depois queimava, e aí tirava a coivara e plantava. Aí quando colhia, aí tinha uma parte que sempre separava, que era da despesa, e o outro ia comprar algumas coisas, uma roupa, um trem, e a vida não era muito fácil não, estava difícil, que só ia tentar numa mata só com uma foice e um machadinho para fazer uma roça, não era brincadeira, né? Esse trabalho era feito, eles falavam bloquear o mato, né? Roçava primeiro ali no início de maio, e lá para junho derrubava as árvores mais grossas no machado. Em agosto colocava fogo. 24 de agosto tinha que estar queimado. Antes do dia 7 de setembro plantava o milho no pó. A terra estava seca, estava só a cinza. E chovia regularmente, chovia tão regularmente que meu pai plantava isso de enxada, jogando os milho, um covando e outro plantando, passando o pé. Ali até 7 de setembro chovia que tampava. Eu lembro meu pai falava assim, que acertava as covas. Os milhos saíam, o arroz, tudo era plantado desse jeito. E as estradas eram derrubando as árvores, cavando de chadão em volta das árvores, cortando a raiz, puxando com boi de carro para fora, para livrar a picada para poder passar com o carro de boi. Juca Balbino foi um grande fazendeiro, né? O próprio Juca, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ouvir dele também alguns causos da região. O Juca Balbino seria esse empreendedor moderno hoje, um homem de uma visão muito ampla e um dos pioneiros, seu Juca Balbino, os seus familiares, desse processo de ocupação das terras nessa região, onde as fazendas estavam abrindo, onde estavam começando a plantar o capim, preparar o solo, a terra para colocar o gado. Ele era um grande produtor rural, um homem de um caráter ilibado, de uma personalidade muito forte, de uma postura honesta, firme, e uma pessoa, é uma referência em nossa região. Onde meu pai estava, as fazendas que meu pai estava, sempre tinha 2, 3, 4, 5, às vezes até 8 agregados, pessoas que tocavam roça na meia. E aquilo virava tudo com padre, aqueles meninos, filhos desses pessoal, ia para a escola lá na fazenda, a escolona, um barracãozão de palha, com uns bancos de madeira para poder escrever, ler.
E a merenda nossa eu lembro muito bem que era o arroz doce. Muito leite com arroz. E o mais difícil era acesso a remédios, os alimentos que consumia nessas propriedades, nessas fazendas. 90% era produzido na propriedade, tirado do braço, plantado na enxada e colhido lá. Tinha as tuias, tinha que guardava arroz, tinha aquele barracão para guardar milho, os paiol que falava, e muito porco no chiqueiro, que tinha muito milho. E era fartura, fartura tinha, mas era muito difícil, muito complicado. Era de trabalho árduo, dormia cedo e levantava muito de madrugada. Mas o que vinha de fora era o açúcar, o querosene que eles precisavam para poder usar era lamparina. Não tinha meio de comunicação nenhum. Se quisesse, tinha que arriar um burro, se quisesse mandar um recado, cada vez andar aí 3, 4, 5 dias para levar um recado para o compadre na próxima propriedade. Às vezes era bem longe uma da outra, não são propriedades aglomeradas igual são hoje, naquele tempo era uma extensão territorial muito grande. E a dificuldade que tinha. Aí quando veio o telégrafo, que passava os telegramas, é que evoluiu muito. E tinha algumas agências de correio em algumas partes na região aí, e mandava o telegrama. E o telegrama pagava por palavra, aquilo tinha que ser bem resumido, e o povo achava fácil. Achava bem fácil ainda, porque apareceu o jeito, era louvável, batia palma, ria, dizia que o progresso chegou. E hoje é engraçado porque as pessoas baixam num telefone aí, falam com o mundo e às vezes tá falando que tá difícil. Meu pai foi um homem que deixou um legado muito grande e de grande exemplo, de um bom pai de família, de um homem honesto, um homem que às vezes levava o prejuízo mesmo com a razão. Isso é uma das coisas assim que era um homem de um comportamento exemplar. Ô, Jucão, quantos anos, meu tio, você tá tendo? Anteontem. Esse é o rosto mesmo, o rosto do Juca Barbino. Aí, aqui a cara do Cabaré. Mas só chegou a vender lá no curral uns 2.000 bois no curral. 2.400. 2.400. Mais da metade era pouco. Era compra, né? Crioula mesmo eram uns 600 bois, 800? 600, 700, mas era do boboá, cozinho de limão. Sei. Mas naquele tempo também os bois também era... Não, naquele tempo era boi, né, garrote? Pois é, era boi, né? Essas porcarias de hoje não, né? E hoje o bezerro acabou de desmamar, é boi. É boi. Tava lembrando esses dias. Chegou a matar onça com o Zé Jerônimo? Matou, né? Conheci no tempo de guri, eu a lembro até hoje. Sei. Eu a lembro da boiada que meu pai comprou de Goiás aqui em Mato Grosso. Primeira boiada de carro que pisou aqui no Mato Grosso, aqui no leste, Mato Grosso, Sei. era do meu pai. Eu a lembro dos bois, de 28 bois, daqui até no cabeçalho, os companheiros, os nomes, os lugares de trabalhar, tudo. Com a chegada de novos fazendeiros que requeriam a posse de terras do governo e aqui se estabeleciam, gerou conflito com os índios que defendiam seu território. Os índios bororos eram um problema seríssimo para quem se atrevia a viver na região. Os bororos começaram a atacar as fazendas, os transeuntes e os vizinhos de seus aldeamentos, cometendo depredações bárbaras, trucidando e escorraçando a população civil, que procurava os centros rurais. Na biografia de João José de Moraes Cajango, o mesmo afirma que em 3 de outubro de 1899, na Fazenda Estrela, em um desses confrontos, dos quais resultou a chacina do fazendeiro José Chico e mais 13 membros da sua família, perpetradas pelos bororos. Cantou muito, né? Mas os borolos aproximou, ele zelou dos borolos, mas tem uma família que veio, era até compadre dele. Aí passou lá na meu avô, Cajango,
Era Moraes. Aí passando lá, falou, olha que ele ia pro sertão, mas não ia, Borol não fazia barro como estava fazendo lá na fazenda do meu avô, não, né? Aí meu avô disse que aconselhou ele, falou, olha, compadre, então do que não vai, porque eles têm que a gente zelar para eles conhecer a gente, conhecer eles e ter prazer de um no outro para conversar, né? Volta para... Aí ele chegou lá, atravessou o Garça para o outro lado, montando lá a fazenda, chegava e contava o meu avô que punha cachorro de borola, ele falou, ei, senhor vai muito mal desse jeito, punha cachorro de borola. Meu pai falava muito isso, que era 12 pessoas na fazenda de lá do Garça. Eles pegaram e mataram, acharam 11 cabeças. E uma cabeça não acharam, matou a família todinha. Aí meu avô mandou ir lá, um borolo. Aí ele foi, quando ele voltou, falou bem assim, meu avô, lá, Brade, Capó, tudo. Brade, São Luís, Capó, os borolos da aí acharam 11 cabeças. Os borolos matavam, né? Não deixava nenhum habitante chegar. Desse jeito. E foi quando chegou meu bisavô, que conseguiu devagarzinho, foi entrosando, aos poucos foi zelando e foi se aproximando dos borolos. Fazendeiros com os índios, porque eles não aceitavam essa ocupação do solo, né, dessas terras, as reservas circundado em toda a região, né, dos povos indígenas. Eram muito agressivos. Eles achavam que estavam tomando a terra deles. E na realidade estava, né? Chavantes, os bororos, como dissemos, entre outras etnias, até lá no Vale do Araguaia com o sul do Pará. Era a luta dos fazendeiros e os índios, né? Em razão eles estavam abrindo as fazendas, teve muitas mortes em decorrência, mortes de fazendeiros, mortes também do lado da nação indígena, dos povos indígenas. Então esse conflito ele se arrastou de forma muito veemente, muito forte, que era a disputa pela terra. Era, na verdade, um tripé. De um lado os garimpeiros, os índios e os fazendeiros. Começou a abertura das fazendas. Criou aí um conflito aí que se estendeu entre garimpeiros, fazendeiros e os índios. Mas Cajango conseguiu estabelecer a paz entre as partes. A amizade de Cajango com os índios bororos foi muito proveitosa, pois foi exatamente através da colaboração de um deles, o qual deu seu pseudônimo de André e o promovera a capitão de seu grupo, face sua insinuante liderança entre os demais, que ele conseguiu chegar à descoberta do precioso diamante. O velho cacique relatou a Cajango que num dia de pesca no pontal do Caçununga com garças, viu uma pedra tão brilhante que lhe ofuscou as vistas. Talvez fosse o que chamam em sua língua o Toriqueige, ou em tradução, pedra que brilha como estrela. Em 1907, alguns homens e mulheres chegaram na fazenda de Cajango. Entre eles vieram Feliciano Cezilo de Souza, João Cezilo, José Lício de Araújo, José Luiz e algumas mulheres. Vinham varando o sertão bruto, orientados pelo sol em busca das tão famosas mangabeiras, das quais pretendiam extrair a borracha, que na época obtinha altíssimo valor nos mercados amazônicos. Os vastos mangabais que lhe deram notícias, a fantasia doentia de um morador longínquo, não foram encontradas. E João José de Moraes Cajango vislumbrou a oportunidade excepcional naqueles homens, antigos lavristas da Bahia, remanescentes da borracha, de tirar a prova de certa dúvida que o atormentava. Alguém que conhecesse diamante e fizesse uma experiência nos cascalhos que ele conhecia, de aparências com os mesmos de sua terra natal, Minas Gerais. Ele participou aos hóspedes a história contada por André, e os seringueiros resolveram experimentar outro tipo de atividade.
trocaram a sangria das mangabeiras por um jogo de peneiras e colocaram em prática a experiência que resultou magnificamente favorável. E chegou lá, caçando lugar de tirar mangaba, né? Aí meu avô falou, olha, aqui nessa região que estamos, não tem mangabal, não. Se vocês tiverem algum que sabe o que é garimpo, sabe garimpar, é muito mais melhor vocês irem para um garimpo aí do Galça do que você caçar mangaba, que não existe mangabal assim, para tirar, né? Falou, tinha um que era garimpeiro, falou, o senhor pode me dar uma volta comigo na sua fazenda? Aí meu avô falou que podia, né? Aí meu avô saiu com ele todo dia andando por aqui, nessas regiões, por lá do Tesouro e tal. Seu João José, aqui a sua região é rica de diamante, E pegou, vai chegar num lugar, no corpo, ele mostrou para o meu pai, ó, isso aqui é forma de diamante, tem muito diamante nessa região aqui, né? Aí ele pegou, guardou, e ele mandou para uma pessoa lá em Cuiabá, que já mexia com isso, para saber se essa região dava diamante mesmo. Aí ele respondeu para o meu avô uma carta e falou que era rico no diamante, né? Aí ele de lá chamou gente, diz meu pai, contava que tinha um galpão assim, ó, quando saía uma turma de garimpeiro para vir aqui para o sertão, chegava outro, disse que o fogo lá não apagava, quando saía um já chegava. Feliciano Cezílio, para quem não sabe, ele veio lá da região de Jeremoabo, na Bahia, região de Canudos. Ele se adentrou pelo estado de Goiás, foi até o Jalapão, que hoje é o estado do Tocantins. Se aventurar aqui para adentrar sobre o sertão adentro, e em conversa com o Cajango, ele procurando sobre mangaba, sobre o latex da mangaba, seringueira, pela conversa com o Cajango citou que os índios diziam sobre esses cascalhos aqui da região dos rios, dos monchões da região do rio. Pode falar do Garças, do Bandeira, do Caçununga, Feliciano Cezílio da Silva. Aí ele adentrou com alguns amigos aqui na região e descobriu os ritos monchões do Garças. O rio Garças possui uma extensão de aproximadamente 420 quilômetros. O rio Opulento escoa-se através de infinidade de travessões, com uma largura que varia de 50 a 300 metros, não apresentando queda brusca durante sua longa extensão, com um curso quase inteiro navegável por pirogas, canoas e cochos. Os paredões rochosos contrasta-se com as pequenas praias de branquíssima areia. A área explorada por Cezílio foi no Ribeirão do Estrela, à margem do rio Garças, local que se tornou o marco inicial das migrações heterogêneas e tumultuárias, que em breve invadiria e quebraria a paz do sertão. A descoberta desses diamantes por Cezílio e seu reduzido número de amigos foi o marco inicial da febre diamantífera, que se alastrou por todo o país. A princípio vieram os lavristas da Bahia, através do Planalto Central de Goiás, montados em seus jumentos ou a pé. Do Maranhão vieram outros tantos, subindo o rio Araguaia, e finalmente de todos os quadrantes do interior do Brasil. A região do Garças foi se povoando assustadoramente. Currutelas iam se formando da noite para o dia, nas margens dos mais variados riachos que banhavam a referida região, tais como Caçununga, Alcantilado, Chico França, Bandeirópolis, Lajeado, Estrela, Cafelândia, Chapadinha, Tesouro, Monchão Dourado, Batuvi, entre tantas. No livro A História de Guiratinga, página 49, um relato diz que havia 44 currutelas na região. O surgimento da vila Engenheiro Morbeck deve-se ao mineiro Augusto Alves,
que em 1920, quando fazia reconhecimento da região, juntamente com a sua família, chegaram às margens do córrego Lajeadinho e se instalaram num rancho de sapê. Pouco tempo depois, edificou uma bonita casa, às margens do córrego Seminário, que serviria de ponto de partida para a futura cidade de Lajeado. Os primeiros habitantes que chegaram de fora com a família construíram ali seus barracos e saíam pelas beiradas dos rios em busca do diamante. Augusto Alves foi gradativamente contatando os moradores que residiam na área, bem como aqueles que chegavam para ali se fixar, demarcando-lhes um lote, sempre obedecendo a um traçado urbanístico e ordenado, para a construção de suas casas, fazendo com que, embora sendo uma cidade edificada por garimpeiros, obedecesse o traçado de uma cidade planejada. Eu sou Eliezer Alves Carvalho, filho de Deusdete Gonçalves Carvalho e Norma Alves Carvalho. Esse Alves nosso é oriundo da origem do Augusto Alves, o fundador do Lajeado. E sou sobrinho do Eudes Alves Pereira, que foi o primeiro lajeadense registrado no cartório. Vieram com a intenção, o Augusto Alves, com a intenção de mais de garimpo, para descobrir diamante. Foi quando ele pegava diamante nas catas da Taboca, do Lajadim. Lajadim deu muito diamante, eles contavam que deu diamante demais. Mas esse córrego pegou o nome de Lajeado, Lajadim, o povoado. Quando o meu tio Augusto Alves começou a esquadrinhar a cidade, ele exigia, se você chegasse a fazer uma casa, se não fizesse dentro daquilo que ele tinha organizado, ele não aceitava. Ele teve essa petulância de ser uma autoridade naquela época no traçamento da cidade de Lajeado. Toda a cidade naquela época. Quer dizer, do miolinho aqui, né, porque depois expandiu. Mas o miolo aqui foi coordenado por ele. Ele já tinha determinado a rua, então você fazia ali a sua casa dentro sem modificar o... Difícil fazer a estatística de quantos homens se entregava à estafante procura pelo diamante, pois a principal característica do garimpeiro é o seu nomadismo. Naturalmente, por consequência do próprio trabalho a que se dedicam, que os impele sempre aos sítios onde a pedraria está. Quanto às mulheres, a distância e o desconforto, os cansaços nunca afetam a motivação do sexo frágil. E para aquelas que se aventuraram, encontravam-se provando da mesma adversidade dos seus companheiros que habitam no garimpo. Companheiras do acaso, na maior parcela, ou casadas que não quiseram separar-se dos maridos, acompanharam-nos nas desdobradas caminhadas de outros estados. Repletos de esperança, nada constrange os lavristas ao pessimismo. Acostumaram-se aos contrastes da labuta em que se atiram. Um curau ou um novato, muitas vezes, em poucos dias, apanha o que os velhos mestres levam anos para alcançar, o famoso bamburro, termo que designam quase que o mesmo que ganhar na loteria. Porém, a maior parte dos lavristas chegam a reunir anualmente seus punhados de chibios, pequenos diamantes de menos de 1 quilate. E com a respectiva venda, vai se mantendo à espera das boas gemas. Os garimpeiros chegaram aqui na região do Garças, quando descobriram os diamantes, no começo de 1910, se relata no livro O Garimpeiro, de Hermano Ribeiro da Silva, os primeiros garimpeiros que adentraram aqui na região e foram os primeiros descobridores dos diamantes aqui da região do Garças. Muitos desses aventureiros saíram principalmente da Bahia, Chapada Diamantina, quando chegaram a notícia que tinha descobrido jazidas de diamante aqui em Mato Grosso.
muitos desses garimpeiros da Bahia abandonaram a Bahia e vieram para Mato, principalmente para a região, começaram a adentrar na região de Alto Araguaia, que era já Santa Rita, que já era povoado, e entraram da região de Alto Araguaia, foi chegando no Garças, foi chegando no Caçununga, chegando hoje onde é o município de Tesouro, depois Pochorel, Dom Aquino, Barra do Garças, Torixoréu, Ponte Branca, são regiões que se afloraram da época do garimpo. Frente a tudo isso, uma classe merece um capítulo à parte: os tropeiros. Em sua luta para abastecer a região com suprimentos necessários ao dia a dia dos garimpeiros, às vezes, perdia toda a sua mercadoria em ataques dos índios chavantes na travessia do estado de Goiás ou em naufrágios no rio Araguaia. Nos primeiros anos de 1920, Pedro Antunes de Souza, assim como outros mercadores itinerantes, passou a acompanhar as levas de homens e mulheres em busca das áreas de mineração dos rios Garças e Araguaia. Transportava suas mercadorias através do Araguaia até Baliza e com as tropas abastecia toda a chamada região sul na época, que abrangia Pombas, Lajeado, Pochorel, entre outras. Pedro Antunes transportava para Lajeado, que se tornara o centro comercial da região, desde tecidos e outras mercadorias, como lenços de seda, perfumes, sabonetes, até produtos como carne seca, cachaça, açúcar, sal, café, entre outras. Nesta época, aparecia também várias mulheres, como passageiras que vinham ganhar a vida, e muitas se tornavam mulheres de respeito das cidades aqui do leste de Mato Grosso. Pedro Antunes, a família dele veio de Couto Magalhães, no estado de Goiás, hoje Tocantins, e eles vieram aqui para Tesouro. Eram comerciantes, o pai, o seu Pedro, né? o Pedro Antunes, pai, vieram para Tesouro e daqui fizeram aqui também a extensão do comércio na cidade, em decorrência do garimpo. Ele veio ali quase naquela mesma época com o Pedro Ferreira, que foi o primeiro comércio, ou se não, um dos primeiros comércios naquela época. Entre o pai do Pedro Antunes, filho, né, o próprio Pedro Antunes, eram comerciantes. A Bahia, eu vim da Bela Sombra, é um povoado, vim para o Mato Grosso, no Areia. No Areia. Foi bom, porque trabalhava muito. Cozinhava 3 vezes por dia. E naquele tempo os tropeiros chegavam, outro chegava de lá para dormir, o outro já dormia para ir amanhã. Era assim. E aí já tinha as redes, né? Eu sabia que a gente não tinha cama mesmo, já tinha as redes. E a comida era a gente. Plantava as coisas para comer? Tudo na enxada. A pessoa, nem que seja rico, morre, com pouco tempo o povo esquece, né? E pobre é de um dia para outro. É diário, que só ocupou. Por isso nós somos... Aqui ficava a central, né? Então já foram aparecendo tudo rutela que chamava. Rutela do Estrela, Estrela do Acantilado, Rutela do Monchão Dourado. E a nossa o lajeado da época, né? Ficou como um centro aqui da época. Lajeado, Caçununga, Cafelândia e outras, com seus ranchos esboçados simplesmente nas duas águas e coberto de palmas de coqueiros ou buritis. Com a expansão comercial, a partir de 1924, já apresentava um aspecto decente dos vilarejos, tendo casas pintadas e algumas protegidas por telhas. Os constantes encontros dos garimpeiros e os capangueiros para negociação das pedras preciosas. Como consequência dessas romarias, surgem então os bailes,
e os divertimentos nos famosos Fecha Nunca. Barracões com os nomes sugestivos, onde se vendia álcool, desde cachaça, as mais finas e caríssimas bebidas estrangeiras, além do mulherio, que era um atentado para os abastados garimpeiros, que às vezes gastava na noite o que havia ganho durante o dia. Naqueles antros, os violões e as sanfonas não cessavam de tocar a pagodeira, enquanto os mais audaciosos ajudavam com infinidade de tiros para o ar. Certamente que havia também os maus elementos, os valentões, os foragidos da justiça e os matadores profissionais. Mas tudo se acomodava mais ou menos. Afinal, ninguém ignora encontrar um lugar onde a justiça é um mito, a prevenção uma realidade, e qualquer cidadão em determinado momento precisa se dispor a ser valente. Isso aí vem uma série de fatores, que com tudo isso vem a promiscuidade, vinham para as noites noturnas, né? Vem o homicídio, que é em decorrência que já estavam numa condição já estavam abastados, vamos dizer, que o garimpeiro ele gastava, e ali havia os desentendimentos nos bares, nas casas noturnas, na noite, né? Mas tem também o lado positivo, porque ele movimentava a economia, movimentava a vida noturna, movimentava tudo, isso girava, mudava a economia do local. A cidade passou a crescer em decorrência do garimpo. Sobre os bailes aqui, as farras dos garimpeiros, principalmente quando começou a Vila do Lajeado, as farras dos garimpeiros aqui da região, tinha muitas casas de prostituição, bares. Eu vou citar aqui um livro que chama Capangueiros e Jagunços, de Basileu Toledo de França. Ele cita o Bandeirópolis, que era um garimpo que, na realidade, quem era um garimpo dominado por Carvalhinho, pelos garimpeiros de Carvalhinho. Hoje, depois eu fiquei sabendo que era a região do Urtiga, que era esse Bandeirópolis. Lá tinha um cabaré. Aquilo foi o primeiro cabaré da região. E tinha uma senhora chamada Joana Macaca, que cita no livro que era a dona do cabaré. E lá ela ganhava dinheiro dos garimpeiros, ela ganhava dinheiro das mulheres, que as mulheres iam para se prostituir. Pelo que eu sei, era ela e mais 4 mulheres que tinha Mas certamente era uma casa rústica na época, porque naquele tempo não tinha conforto, porque era mato. Mato e mato e mato. E os garimpeiros, você sabe que pegar pedra, ele não sabe o valor da pedra, o comprador de diamante, que na época pagava o valor que queria também, que diamante era barato, e certamente já ia pegar e ia pro cabaré beber, ia farrear, no outro dia já ia encontrar mais algum diamante, voltava a fazer a mesma farra de novo. E o seguinte, que o meu garimpeiro mesmo, o garimpeiro tradicional mesmo, tomar cerveja, beber conhaque, tomar pinga, farrear. Ele sempre põe aqui na cabeça, se eu gasto aqui hoje, amanhã eu pego o diamante e vou gastar de novo. E assim sucessivamente. E nesta rua teve, era a diversão da cidade. Ela chamava Rua do Goiás. Inclusive muita gente que vinha das roças aí, fazendeiros, ela veio ali para as vistas, ver as mulheres, e ela tomava uma pinga e ficava ali conversando. E outros aí eu vim aqui para fazer negócio e com certeza ia namorar. Mas nem tudo é alegria na área garimpeira. A resolução número 686, de 26 de junho de 1914, baixada pelo presidente do estado de Mato Grosso, Dr. Joaquim Augusto Costa Marques, estabelecia a concessão que favorecia ao coronel Antônio Mota Moreira a explorar todo tipo de minérios na região dos rios Garças e Araguaia, e cabia ao engenheiro agrônomo José Morbeck, diretor da repartição de terras, minas e colonização, o parecer favorável. Morbeck ficou entre a cruz e a espada, dar parecer favorável à concessão,
feria todos os seus princípios de dignidade e decência, e principalmente iria despojar os garimpeiros, a maioria seus conterrâneos. Morbek possuía fazenda na região e conhecia o sofrimento daquele povo, vindo de lugares tão distantes. Por outro lado, se recusasse dar o parecer, prejudicaria os interesses particulares do presidente do Estado. Morbek deu seu parecer, desfavorável ao interesse do presidente, e foi demitido sumariamente. Em 1918, com a influência do engenheiro Morbek na região, o então eleito presidente do Estado, o bispo Dom Francisco de Aquino Correia, solucionou de vez os conflitos entre Goiás e Mato Grosso, através de um plebiscito entre os moradores da região, com resultado favorável a Mato Grosso. No entanto, o presidente estava de olho na região, e a concessão, que jamais entrara em vigor, impedida por fora por Morbek, passava por nova tentativa de implantação. Morbek, em telegrama para o presidente do Estado, disse duras palavras: ou cai concessão ou arrebenta a revolução. Morbek transformou-se em um herói na região, onde criou a Liga Garimpeira através de assembleia, e tinha como chefe ele mesmo, além de Manuel Balbino de Carvalho, conhecido como Carvalinho, seu compadre e outros. Sobre Morbek e Carvalinho, se conheceram em Santa Rita do Araguaia. Uma que o Morbek já era morador aqui da região. O Carvalinho era nascido em Petrolina, Pernambuco. Mas aí quando ele migrou, que ele veio aqui para a região do Gás, ele passando por Goiás, ele parou em Jataí e descobriu que o prefeito de Jataí era o padrinho dele de batismo Carvalinho, que ele ainda morou em Jataí, em Goiás, e depois veio para Mato Grosso. Então, voltando em Morbek, Morbek era nascido na cidade de Maracás, na Bahia. Mas Morbek foi estudar em Salvador, formou-se em engenheiro agrônomo, casou com a filha do desembargador, com Arlinda Morbek, que é a primeira poetisa de Mato Grosso. Ele foi ser líder aqui da região garimpeira, região de Santa Rita do Araguaia, que hoje é Alto Araguaia e Santa Rita, ali, das duas cidades. Lá um conheceu o outro, foi apresentado um para o outro e sendo amigos. Inclusive Morbek foi padrinho de casamento de Carvalinho em Jataí, Goiás. O relacionamento entre baianos e maranhenses nunca foram amigáveis, mas se estremeceu ainda mais quando os baianos atacaram e mataram 18 maranhenses em Alcantilado. Informado da situação, o líder Morbek, homem de têmpera de aço, iria defender a causa dos infortunados. Reunidos em Caçununga, a fim de se inteirar dos boatos e com desenrolar dos fatos, começaram o desentendimento entre Morbek e Carvalinho, que quanto mais discutiam, mais se distanciavam. Morbek era inflexível em seu propósito justiceiro, e Carvalinho, muito aborrecido, montou em sua mula e foi embora para Santa Rita do Araguaia. Esse confronto direto que resultou aqui no distrito do Alcantilado, né? As margens do rio Garças, aí que houve 18 garimpeiros foram assassinados em decorrência desse confronto, briga dos baianos e maranhenses, né? Confronto entre eles, né? O engenheiro José Morbek apoiando os baianos, né? Parcela dos garimpeiros, né? Baianos, e o Carvalinho, os maranhenses, né? E começou essas contendas, vamos dizer, pela disputa da cata do diamante, pela questão do garimpo, da questão da territorialidade muito presente naquela época, que não é diferente também de hoje, com menos intensidade. A gente ainda vê muito ainda no norte do Brasil, mas aqui no antigo leste do estado de Mato Grosso se deu. E de forma sangrenta, né? Porque esse episódio aí teve repercussão dentro do estado, né? A nível nacional e mundo afora. O coronelismo explícito nas ações que se seguiram
tornou Morbeck um homem poderosíssimo na região. Muitas barbaridades foram praticadas por ele, tais como expulsão do promotor de justiça da comarca de Santa Rita do Araguaia, prisão de juiz de direito, fuzilamento de várias pessoas, assalto à delegacia de Santa Rita do Araguaia, saque na casa de comércio do senhor Manuel Balbino de Carvalho, vulgo Carvalinho, entre outras. O presidente do estado de Mato Grosso, Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, preocupado com o que fazer com a situação, seguia os passos de Morbeck e não tardou em descobrir sobre a sua discussão com Carvalinho. Em certa oportunidade, ofereceu a Carvalinho a nomeação de delegado especial do Garças e Araguaia e agente arrecadador das minas dos garimpeiros. Cego pela ambição do poder, Carvalinho aceitou. O que não sabia era que Celestino queria o fim de ambos. A notícia soou aos ouvidos de Morbeck como declaração de guerra. Rompeu definitivamente com seu compadre Carvalinho e se preparou para o conflito. Carvalinho vem de Cuiabá, investido nos cargos para o qual fora nomeado. Acompanhava uma escolta de soldados bem armados. Aquartelaram às margens do rio Araguaia, onde seria a delegacia de polícia. Morbeck, avisado em Caçununga que seria atacado, antecipa a ação e ataca a delegacia de polícia na madrugada de 24 de maio de 1925. Impossibilitados de reagir, os homens de Carvalinho se jogam no rio Araguaia. O próprio evento sugeriu os apelidos. Os morcegos eram os homens de Morbeck, porque atacava à noite. E os caináguas, homens de Carvalinho, porque caíram nas águas do rio Araguaia. Por causa de liderança política aqui da região e com certeza por causa de ambição pelos diamantes, os dois se acabaram sendo inimigos. Os primeiros conflitos aqui entre Morbeck e Carvalinho foi por uma questão política, que o governador tirou os poderes de Morbeck e passou para Carvalinho. Mas e nesse desentendimento criou-se esse conflito, essa mortandade aqui na região, pela ambição do poder do diamante, a ambição do poder político da região, da liderança, e para Morbeck ficou tipo sendo foi desfavor dele, se desmoralizado. Com essa derrota, Carvalinho viaja até a Bahia e traz o pior celeiro de jagunços da época e junta-se a mais 300 praças enviados pelo presidente do estado. Candinho, braço direito de Morbeck, que se encontrava no Rio de Janeiro com seu contingente também reforçado, emboscou o grupo de Carvalinho no Morro da Arnica. Os homens de Candinho ocuparam a parte superior do morro, acreditando encontrar ali posições privilegiadas. Mas os homens de Carvalinho aos poucos foram circulando a elevação, tomando todas as suas descidas, entrincheiraram-se e cessaram fogo, e aguardaram que a fome e a sede os matassem. Percebendo a situação, os homens de Candinho precipitaram uma fuga perigosa, ocasionando com isso muitas baixas. Carvalinho persegue a tropa desarvorada e de vitória em vitória tomou todos os povoados e vilarejos mais importantes. Morbeck, ao ficar sabendo, retornou, armou novamente seu grupo e vários outros ataques aconteceram sem obter grandes êxitos. No palco das grandes batalhas permaneceu o engenheiro Morbeck, exauridos de recursos, desgastado, mas ainda respeitado, estimado pelos garimpeiros. Carvalinho, comandando ainda um grupo de irrequietos valentões e jagunços da pior espécie, após a retirada das tropas do governo, incapazes de resistir a um ataque do grupo remanescente de Morbeck, retirou-se com seus camaradas para os garimpos de Poxoréu. As três questões principais do movimento Morbeck e Carvalinho, a meu ver, foi a questão da cata do diamante, entendeu? A questão econômica,
as riquezas naturais e o processo político, aliada a um outro quarto ponto, que é a questão social, porque você tinha tudo isso, você era uma pessoa que tinha facilidades no meio do empreendedorismo, no meio social, junto à classe política, econômica, em todas as vertentes do processo econômico e de desenvolvimento. Carvalhinho também não pensava diferente. Em defesa do povo garimpeiro, ambos em comum tinham essa preocupação, mas também tinha essa questão de manter o garimpo, tanto que Morberg fez oposição ao governo do Estado. Você imagina, 1915 a 1925, num período dificílimo, ele era uma grande liderança dos garimpeiros, que era um homem muito inteligente, foi o maior líder dos garimpeiros, sem desconsiderar a importância de Carvalhinho, governador do Estado. Ele chamou Carvalhinho, né? Vamos enfraquecer, que ele também tinha uma visão política. Falou assim, vamos conceder poderes, o Estado vai aliar, ou melhor chamá-lo como aliado, há uma reciprocidade, ele continua lá neste enfrentamento para que a gente possa minar as forças e derrubar o poder político. Em outras palavras, na linguagem popular, cortar Morberg com a estrutura do Estado, com a estrutura de segurança pública do Estado, que ele iria colocar toda a máquina do Estado, a máquina fazendária, o poder político e o processo econômico para o embate com Morberg. Morberg conseguiu resistir por muitos anos, uma década, e conseguiu, através dessa articulação dele, conquistas para o garimpeiro, porque ele estava defendendo os interesses, sobretudo, dos garimpeiros. Devido à sua localização entre Santa Rita do Araguaia e Poxoréu, proximidade de Tesouro e outros povoados diamantíferos, Lajeado passou a ser considerada uma currutela polo, pequena Califórnia da região do Garças e mais tarde Princesinha do Leste, escolhida como sede regional pelos principais compradores de diamante. Na década de 1930, Lajeado passou por uma acentuada onda de progresso, tais como abertura e nomeação de ruas, boas casas de alvenaria, igrejas, boas escolas, Escola Instituto Bom Jesus para meninos e Escola Santa Terezinha para meninas, jornais, cinema, olaria, marcenaria e grandes casas de comércio. Sua expansão foi tamanha que, através do Decreto-Lei nº 291, foi elevada à categoria de cidade. No dia 2 de agosto de 1933.